começando a tarde do nosso segundo dia. Nós vamos ter uma conferência com o tema Programas Profissionais e Programa Nacional de Pós-Graduação, PNPG. Para esta sessão, nós tínhamos preparado, nós estávamos contando com a participação da professora Márcia, da UNEB, que teve um conflito na agenda dela e não pôde vir para o FOMP. A professora Marcéia, ela ia, de fato, ela ia nos ajudar, né, nas discussões sobre o PNPG com a professora Maria Amália Anderi, que é membra da comissão, né, do PNPG. Mas eu acho que nós aqui todos e todas, acompanhando a apresentação da professora, nós vamos conseguir estimular a discussão, fazer as questões que a gente estava contando, né, com a professora Marcéia para vir preparada para fazer. Mas, então, eu vou fazer a apresentação da professora Maria Amália Anderi. A professora Maria Amália Anderi possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Psicologia pela Universidade de Manitoba e doutorado em Psicologia Social pela Universidade Católica de São Paulo. E estágio pós-doutoral na University of North Texas. Atualmente, é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo na Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e no programa de pós-graduação em Psicologia Experimental, Análise do Comportamento. Membro do corpo editorial dos periódicos Temas em Psicologia e Revista Brasileira de Análise do Comportamento. Foi reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo de 2016 a 2020 e reconduzida no cargo para 2021 a 2024. A professora, com a síntese breve da vida acadêmica dela, que penso tenha dado com essa síntese, com o credenciamento de quem é membro da comissão do PNPG, para nos ajudar na compreensão, nas discussões, a vislumbrar as perspectivas, né, dos programas profissionais frente ao Programa Nacional de Pós-Graduação. Professora, eu vou passar o microfone para a senhora, mas eu vou sentar ali porque eu quero te ver de frente e aprender na sua exposição. Então, boa tarde mais uma vez, daqui a pouco eu volto para cá. Boa tarde para todas, para todos. Muito obrigada, professor Lucas, pela apresentação. Eu só quero dizer, você falava e eu pensava, preciso rever meu Lattes, porque esses dois periódicos, nem sei se eu ainda sou membro do... Não, de antigamente eu fui muitos anos, mas, enfim, é que o Lattes, essa apresentação, eles puxam, né, eles puxam a máquina, a inteligência artificial, né, faz lá a apresentação. Eu agradeço por você ter levantado, porque daqui a pouco eu vou ser acusada de estar falando mentira. Mas eu queria agradecer muito ao convite do fórum, queria agradecer minhas colegas do curso de formação de formadores e queria contar uma breve história para vocês antes de começar. Só queria... eu peço, quando fizer meia hora, 40 minutos, você me dá um toque, porque se vocês me deixarem, eu vou ficar sentada aqui até às 7h falando, tá bom? Então, para controlar um pouco o meu tempo. A breve história é que, quando eu fui convidada para essa mesa, chegou a mim, por vias terceiras, mas ontem se confirmou, olha, na verdade, a gente queria que a professora Amália fosse lá para fazer uma fofoca,
sobre como é que estão as coisas no PNPG, né, na comissão do PNPG, que é o Plano Nacional de Pós-Graduação, não é o programa, né? O Brasil, vocês devem estar cansados de saber, tem planos nacionais de educação, que, em geral, são decenais, né, e aí a CAPES faz planos nacionais de pós-graduação. O último Plano Nacional de Pós-Graduação ele já caducou em 2020. Então, na verdade, essa caducou em 2020 por razões que eu não preciso aqui explicar para vocês, né? Não caducou, ninguém deu trela para isso, começou a haver uma pressão das academias sobre a CAPES. Escuta, e o plano? Para onde vai a pós-graduação brasileira? Todo bom plano é um plano para, de alguma maneira, incentivar uma certa direção. No caso da pós-graduação brasileira, os planos da CAPES sempre foram planos que conduziram, de alguma maneira, direcionaram, né, para onde vai a pós-graduação. Então, isso tudo chegou, na verdade, para o plano funcionar de 2021 a 2030, né, deveria ter se formado uma comissão em 18, 19. Houve lá alguns documentos que foram para lá, vieram para cá, andaram pela CAPES, né, pressão de algumas instituições, pressão, e, finalmente, nós estamos em 2023. Né? Em meados de 2022, portanto, decorridos 2 anos sem plano, a CAPES nomeou uma comissão para fazer o Plano Nacional de Pós-Graduação 2021 a 30. Né? Vejam o problema. Né? Nós estamos lá em 2022. Uma comissão foi nomeada, então, uma comissão enorme. Se vocês olharem, né, se vocês recuperarem o Diário Oficial, nomeada assim às pressas, muito grande. Vocês sabem que, quando a gente faz uma comissão muito grande, é para não funcionar, né? Grupo de trabalho, comissão, uma comissão muito grande, com pessoas muito diversas, como deveria ser, por conta da pressão. Então, um conjunto, a comissão é formada por um conjunto grande de nomes, lá no meio vocês vão me achar. Aí há algumas instituições que têm assento na comissão por conta do seu papel institucional, FOPROP, Andifes, ABRUC, que é a Associação Andifes é a Associação dos Dirigentes das Universidades Federais, né? ABRUC, que é a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a própria APG, que é a Associação de Pós-Graduandos do Brasil. Então, há um conjunto de pessoas que são indicadas, que também fazem parte da comissão. E a comissão, então, foi formada, e já no momento da nomeação, tinha essa comissão grande, esses nomes todos que escolheriam seus representantes para também compor a comissão. E, além disso, o Diário Oficial já indica que a comissão será gerenciada por um comitê executivo formado lá por, acho que, 5 ou 6 pessoas. Então, esse é o começo da comissão. Então, é um começo, eu diria, é até difícil falar, né, porque eu faço parte lá, mas ele é relativamente pouco auspicioso, né, porque muita gente, ninguém ali se conhece, né. Então, essa é a nomeação da comissão. Por outro lado, é uma comissão absolutamente necessária. Né. Tem também alguns membros de honra na comissão. Então, um dos membros de honra é, por exemplo, o professor Aldi, que fazia parte da comissão que produziu o PNPG anterior, o presidente do Conselho Federal de Educação, enfim, alguns membros assim. Somando tudo, você tem mais de 40 pessoas, parte da comissão, que, na verdade, é gerida por um grupo de 5. Agora, eu não vou saber se são exatamente 5, mas são mais ou menos 5. Né? E o presidente desse grupo executivo, portanto, o presidente da comissão, é um professor da área de neurologia, aposentado, da Unifesp. Bom, a comissão, então, teoricamente, foi nomeada. Quando que vamos trabalhar? Não se sabe, porque também não tinha dinheiro para levar a comissão para Brasília, não tinha documento, bom, enfim.
Então, a comissão começou a se reunir lentamente, sempre de forma online, que vocês sabem, né? Todo mundo que já deu aula online, que faz reunião online, eu odeio, porque metade das pessoas você não vê, a outra metade você só vê o cocoruto, tem mais alguns que você só vê o pé, enfim, né? Você não sabe se a pessoa está do lado de lá, não está do lado de lá, se ela está prestando atenção, se ela não está. Eu acho que tem um certo tipo, né? Bom, enfim. Então, a comissão começou a fazer algumas reuniões online e começou, nessas reuniões, 40 pessoas, um fala o que pensa, outro fala o que acha, o outro fala o que deseja, o outro diz como é que vê. Finalmente, a comissão assumiu ali, por indicação desse grupo executivo, que a comissão trabalharia 4 ou 5 temas, né? O tema da internacionalização, o tema da avaliação, o tema internacionalização, avaliação, distribuição pelo Brasil, né? O tema, digamos, tem mais 2, que eu já nem sei mais quais são. Avaliação, produção, né? Enfim, são 5 temas. E aí começou-se faz um documento aqui, faz outro documento ali, enfim. Nesse meio do caminho, vamos lembrar todos que houve eleição, né? E houve a comissão aí, então, uma comissão que começou no 2º semestre, online, num grupo grande, que não se conhece, até aí tudo bem, né? Ou algumas pessoas se conhecem, mas nem todo mundo. Então, não é um grupo orgânico, não é isso que eu estou querendo dizer. A comissão tem as dificuldades de reunião, tem eleição. O grupo que nomeou a comissão, né, nomeou uma comissão, digamos, heterogênea, ou eles nunca teriam me nomeado, né? Eu nunca me dei especialmente bem com o governo Bolsonaro, mas, enfim, nomeou pessoas de várias origens intelectuais, de várias origens acadêmicas, de diferentes origens políticas, mas, no meio do caminho, tem uma eleição, que até a última hora não sabe qual vem a posse, vem a direção da CAPES, e, esse tempo todo, a comissão se reúne, mas não se reúne, faz, mas não faz, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Uma boa parte dos membros se perguntava, inclusive, cada um na sua solidão, né? O que a gente faz? A gente sai da comissão, a gente pede demissão, a gente renuncia, a gente aguarda. Bom, logo depois da professora Mercedes assumir a CAPES, houve uma reunião em que ficou claro, a professora Mercedes, que é a presidente da CAPES, tomou a decisão de que não iria mexer na comissão. E aí, dessa decisão, saiu um cronograma que abreviou um pouco o trabalho. A comissão começou a trabalhar em subgrupos e houve 2 reuniões presenciais de dia inteiro para se apresentar um primeiro documento, né? Esse primeiro documento foi, na verdade, uma primeira versão de documento foi apresentado nessa reunião, à comissão. Cada um, de novo, falou o que achava, a cada pedaço do texto, cada um de nós se manifestava. O documento, então, apresentado nessa reunião, foi entregue à CAPES. A CAPES se responsabilizou por colocar ali dados, porque dá muito pouco dado, é um trabalho que foi feito de maneira qualitativa, tinham uns malucos lá na comissão, eu entre eles, falava, gente, quero os dados, quero saber como é que está a CAPES, como é que está. Não vai, não vai, vem, não vem. É um momento político difícil, né? Então, a gente não conseguia os dados na CAPES, mas também tinha uma parte da comissão que achava que não precisava, tinha outra parte que achava que tal. Bom, enfim. Eu acho que até que saiu mais coisa do que se imaginava, porque, no final das contas, houve um primeiro, digamos, desenho de documento que foi passado, então, à presidência da CAPES. Na última reunião, nessa reunião em que houve essa leitura, a presidente da CAPES esteve presente praticamente todo o tempo, uma boa parte da diretoria da CAPES, e, no final da reunião, a presidente da CAPES agradeceu muito o trabalho da comissão e disse, agora vocês deixam comigo, né?
Eu vou aqui, nós vamos acrescentar os dados, vamos trazer para a comissão ou para o documento aquilo que foi discutido aqui e o que mais. E, se houver necessidade, nós voltaremos a reunir a comissão. Esse processo, então, está nesse pedaço. Sabemos, eu sei que a CAPES está trabalhando nisso. Antes desse documento ou de qualquer documento ser aprovado, ele tem que passar por algumas audiências públicas. Já está se tentando trabalhar nessa direção das audiências públicas. Em meio a tudo isso, então, é uma comissão que deveria fazer um plano nacional de pós-graduação para os próximos 10 anos. Todo mundo aqui passou pelo perrengue da última avaliação da CAPES, certo? Então, além da comissão ser nomeada em 2022, para fazer um trabalho de 2020 a 30, ela também não podia fazer um trabalho de 22 a 30, por causa do bendito do acordo com o Ministério Público que a CAPES fez. Então, você não pode mudar nada no sistema até 2024. Então, uma das coisas que foi resolvida, do meu ponto de vista, é que, nessa passagem, e agora, recentemente, essa passagem, digamos, da comissão para a CAPES, para a redação final do documento, enfim, a CAPES republica a nomeação da comissão com alguns poucos membros novos, que a direção da CAPES resolveu introduzir, menos alguns membros que resolveram sair, e deixa muito claro que, na verdade, esse Plano Nacional de Pós-Graduação é para o período 25-30, não é para o período 20-30. Tá bom? Então, esse é o lado, digamos assim, burocrático do pedaço. Ninguém sabe direito exatamente para onde vai, mas é assim que a coisa está. Teremos um plano para 5 anos? Eu acho que teremos, porque algumas coisas foram ficando claras, algumas coisas. E eu acho há muita vontade política da atual direção da CAPES de ter um documento que diga, olha, a agência vai nesta direção e não numa outra direção. Então, eu acho que teremos um documento exatamente como ele será. Há dúvidas. Eu tenho dúvidas de exatamente como ele será. Tenho algumas ideias, mas não sei como ele será exatamente. Então, quero dizer que faço parte da comissão, mas manemenes, porque eu não estou lá no grupo executivo. Então, por exemplo, esses documentos a gente não acessa todo dia, mas não tem importância. Então, esse é um pedaço que eu acho importante. Mas, talvez mais importante seja contar um pouco para vocês o que aparece recorrentemente, e nem sempre aparece, não quer dizer que está acordado, mas algumas coisas começaram a aparecer recorrentemente na comissão, especialmente nos 2, 3 primeiros meses de trabalho, ainda em 2022, que eu, pessoalmente, discordo. Eu sempre deixei claro que discordava. E uma dessas coisas tem a ver com o mestrado profissional, com os mestrados, principalmente. E vocês vão me perdoar, eu vou falar dessas coisas mostrando alguns dados de vocês, da área de educação e do mestrado de educação, para ir ficando claro quais os problemas. Eu acho que a primeira questão que apareceu na comissão, e é importante que a gente discuta, porque se apareceu lá, é porque uma parte da comunidade acadêmica pensa assim. Se ela é a maior parte, se ela é a principal parte, se ela é a parte com poder de decisão, é uma outra questão. Mas há uma parte que pensa assim. Então, qual é a primeira coisa que aparece, o que apareceu? O sistema de pós-graduação brasileiro veio muito bem, obrigado, mas o objetivo, o Plano Nacional de Pós-Graduação 2010-2020, tinha como uma das metas formar um certo número de doutores e mestres por ano. E a gente chegou muito perto dessa meta, especialmente com mestres. Então, uma parte da comissão dizia o seguinte, vamos parar com isso. Pós-graduação, antes disso, queria falar uma coisa. Uma coisa que aparece na comissão é universidade é importante numa comissão que está pensando o Plano Nacional de Pós-Graduação do Brasil. Eu acho, agora estou sendo uma pessoa da comissão, em geral, homens, uma maravilha, gente, vocês me perdoem, mas é um negócio.
mundo mudou. Nós precisamos pensar na economia produtiva, porque nós não produzimos nada, né? Se produz conhecimento, é nada. Nós precisamos pensar no capital. Então, e as universidades, elas estão entrando em colapso. Não vai ter universidade daqui a 20 anos, não vai ter. Esta posição, em qualquer discussão que você vá sobre universidades, mundo afora, aparece. Eu não sei como é na área de vocês, mas se vocês forem numa coisa que não é sobre educação, mas é sobre universidade, vocês ouvirão gente que se diz respeitável, que aparece no jornal, que ganha um monte de dinheiro e que diz que as universidades já eram. Não precisa mais de universidade, o que precisa é preparar as pessoas para o mundo do trabalho, a economia produtiva formará quem tem que formar. Além disso, as pessoas são empreendedoras, elas têm que se autoempreender, né? Elas não são de carteira assinada. Então, a universidade vai acabar. Então, esta posição aparece, vou insistir com vocês, no mundo todo e aparece no Brasil. E eu acho que essa é a primeira coisa a se discutir, né? Essa é uma posição recorrente no mundo, que está presente entre os liberais do ponto de vista econômico, né, da economia, que está presente na direita e em certos setores progressistas, de que a universidade já era. É um monte de velho, não sabe, não entende de inteligência artificial, acha que o contato pessoal é importante. Imagina, daí aparece o Gates e não sei mais quem dizendo: eu não precisei ir para Harvard, larguei, fiquei bilionário, né? Mais ou menos como achar que todo moleque que é pobre achar que vai virar Neymar, né? É cada um de nós achar que não precisa ir para a universidade e vai virar Bill Gates. Mas esta posição é uma posição importante. Dela decorre uma porção de outras coisas, né? Quanto que a gente vai investir em universidade? É importante um sistema público de terceiro grau de universidade? É importante acompanhar o que está acontecendo com o jovem? É importante a universidade se atualizar? Porque, se ela vai desaparecer, ela também não precisa se atualizar, né, gente? Espera, né? Diminui 5% por ano, em 20 anos está tudo resolvido. Mas eu vou insistir. Esta posição anti-universidade é uma posição importante, ela não existe apenas no Brasil. No Brasil, ela existe com força, e ela aparece em variadas vestimentas, mas, quando você espreme, é isso que está atrás, né? É interessante que nenhuma destas pessoas que defendem isso, né, e que têm bons empregos, se saíram bem economicamente na vida, tal, recomenda isso para os seus próprios filhos, mas recomenda para a população em geral, né? Então, o país é pobre, o problema do Brasil é o primeiro grau, é o segundo grau, o estudante entra na universidade e não sabe nada, o professor também não quer muito ensinar, o discurso vai por aí, né? Parte desse discurso vem para a pós-graduação. E, no caso brasileiro, o sistema de pós-graduação brasileiro, e quem me conhece sabe que eu defendo isso, ele tem muitos problemas, muitos defeitos, mas ele tem enormes qualidades. E ele cresceu de uma maneira com qualidade e como um sistema que, com todos os seus defeitos, eu acho assim, a CAPES, com todos os seus problemas, todo o seu produtivismo, toda a sua dificuldade de mudar processos de avaliação, a CAPES é uma agência que produziu política pública e política de Estado, não política de governo, né? Tudo bem, tem altos e baixos, né? Quando você tem governo, certos governos investem mais, outros investem menos. Nem o governo Bolsonaro conseguiu destruir a CAPES. Tentaram fortemente, né? Não é à toa que teve 3 presidentes da CAPES em 4 anos. Nos governos Lula e PT, teve um presidente da CAPES que ficou 10 anos lá, o Jorge Guimarães. Pode reclamar dele, mas o cara deu substância à agência, porque tinha ali um jeito, né, sistema. Inclusive, você sabia com quem brigar, né? No governo do Bolsonaro, eu, reitora da PUC, não sabia nem com quem eu brigava. Porque primeiro eu fui brigar com o Benedito, depois eu fui brigar com não sei quem, depois tive que... Enfim, né? Então, existia uma pressão. Então, se há uma pressão
no sentido de que o próprio sistema universitário brasileiro está de bom tamanho, não precisa crescer, porque a universidade tende a acabar. Imagina como isso recaiu sobre a discussão do que fazer com a pós-graduação nos próximos 10 anos, que agora são 5 anos. O que fazer? Então, a primeira coisa que apareceu sistematicamente, né, em alguns setores dessa comissão, foi que o sistema de pós-graduação brasileiro já é grande demais. Ele não precisa crescer mais. Ele não precisa e não deve, porque tem um monte de doutor desempregado, né? Não adianta. Você prepara o doutor para a academia e você tem que preparar para o mercado. Esta posição é uma posição importante. Como é que você prepara para o mercado? Trazendo o mercado para dentro do sistema, né? E garantindo que aquele que entra no sistema, ele entra com o objetivo de ir para o chamado mercado. Como se educação não fosse mercado hoje, né? Isso eu acho maravilhoso. A educação é mercadoria com esse sistema privado que a gente tem, né, em todos os níveis de ensino. Aliás, é um dos maiores mercados hoje, né, do ponto de vista de produção de valor entendido como acumulação de capital. Mas, não. Na educação, então, a pós-graduação, o que apareceu muito sistematicamente na comissão, de alguns setores, foi isso, uma tendência de... E é daí que vem a fofoca, provavelmente, né? Então, não é correto, num país como o Brasil, buscar aumentar ou continuar o crescimento do sistema tal como ele é hoje. Eu vou mostrar um dado aqui para vocês, que é o dado que está lá na CAPES, né? Se a gente entra lá dentro do... Esse é um dado público, né? A CAPES lista, em 2022, 7.138 cursos de pós-graduação estrito sensu. 7.138, né, cursos. Aqui eu tenho mestrado, então, um curso que tenha mestrado, um programa que tenha mestrado e doutorado aparece 2 vezes aqui. Um programa que tenha mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado aparecerá 3 vezes. Mas são 7.138, né, programas. Desses, 288 são da área de educação. Vocês vão dizer, nossa, a área de educação é pequenininha. Mais ou menos, viu, gente? Porque... Na verdade, a gente pensar, a CAPES tem 48 áreas de avaliação. Então, se elas fossem divididas exatamente por igual, né, se o sistema fosse... como é que fala isso? Se ele fosse ridículo, né, ele teria 2,1%, 2,2% para cada uma das 48 áreas, ocuparia isso, né? Áreas que ocupam mais e há áreas que ocupam um percentual pequeno, né? Dos 7.138 programas, em 2022, a CAPES listava isso, esses números que estão aí, né? 3.700 e pouco mestrados, quase 2.500 doutorados, estou falando de programas, né? 862 mestrados profissionais e 58 doutorados profissionais. Tá? Se a gente pensar na área de educação, vejam que coisa já interessante aqui, né? E aqui tem uma outra conversa que a gente precisaria ter, né? A área de educação tem um percentual maior comparado com a própria CAPES, né? Não é dentro da área, comparado com o sistema CAPES, né? Tem um percentual maior de mestrados e doutorados, que ela contribui mais, vou falar diferente, para os mestrados e doutorados profissionais do que para os mestrados e doutorados acadêmicos. Está claro isso que eu falei para vocês? Está, né? E aqui entra mais uma conversa ainda, né? Se doutor fica desempregado, e, portanto, a gente não deve aumentar o número de doutores no sistema, o que dirá mestres? Então, isso sempre houve. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que é quando eu me dou por gente na vida acadêmica e na vida... enfim, me dei conta de que existia uma coisa chamada pós-graduação CAPES, mas, desde aquele momento, havia uma tendência, e ela existe hoje, ela é muito forte, especialmente em algumas áreas duras, de que mestrados são dispensáveis.
o sistema de pós-graduação devia ter apenas doutorados. As pessoas se formam e vão para os doutorados, o que faz sentido em algumas áreas e é praticado em algumas áreas. Em primeiro lugar, é praticado assim, queria falar fora do Brasil, né? A OCDE tem alguns relatórios muito interessantes sobre ensino superior, e na OCDE, pós-graduação de verdade são os doutorados. Os mestrados são considerados, na verdade, o que a gente chamaria de mestrado profissional. É um momento de especialização, né, de alguém que acabou de se formar, é um momento de profissionalização, é um momento de aprofundamento, é um momento de... e isso vale. A OCDE, se vocês olharem os relatórios sobre ensino superior da OCDE, que é, né, o que todo mundo mira, né, ser parecido com os países ricos da Europa, com os Estados Unidos, com, sei lá, quem mais está na OCDE, eles consideram que a pós-graduação no mestrado não é uma pós-graduação no sentido mais preciso do termo, mais exato do termo. Não é pesquisa, é formação profissional. No Brasil, eu diria, há esta confusão, porque a gente criou mestrados acadêmicos e mestrados profissionais. Os mestrados acadêmicos teriam a função... Qual é a função de um mestrado acadêmico? Se você pensar de um certo ponto de vista, é preparar para um doutorado. O mestrando é alguém que se prepara para um doutorado. Se isto é assim, diz um certo grupo na CAPES, portanto, na comissão. Então, não deveria haver um título de mestre, um título de doutor. O estudante que se forma e quer se formar como um pesquisador para a vida acadêmica, ele vai direto para um doutorado. E aqui vem mais uma coisa muito interessante que apareceu seguidas vezes na comissão. Ele vem direto para um doutorado, o que significa que ele está se formando para a vida acadêmica. E se o sistema universitário não está crescendo, ou se ele dispensa o doutor, como boa parte do sistema privado, estritamente privado das universidades faz, então eu não preciso nem sequer, eu posso acabar com os mestrados e não preciso aumentar os doutorados. O Brasil já está formando, sei lá, 30 mil doutores por ano, 40 mil doutores por ano. O sistema educacional não está mais crescendo, o sistema superior, né? Ele não cresce, não crescerá muito nos próximos anos. Se não crescerá, não tem a crescer, que sentido tem eu crescer o sistema? Que sentido tem? Então, tem que remendar o sistema, tem que consertar, mas não fazê-lo crescer, como foi o movimento do sistema de pós-graduação brasileiro nos últimos 30 anos. Foi um movimento de contínuo crescimento. Então, a gente não precisa crescer o sistema, a gente talvez possa abrir mão dos mestrados, e os mestrados profissionais e doutorados profissionais talvez até ganhem mais sentido nesse tipo de discussão, porque eles são para o mercado, porque eles são do mercado, porque eles são produzidos para... Né? Então, é o engenheiro que está se preparando para fazer não sei o quê na Bosch, não sei das quantas. Esses são os exemplos. É o geneticista que vai trabalhar para uma grande empresa de genética para a agricultura, e as próprias empresas financiarão esses mestrados, financiarão esses cursos por elas mesmas ou em acordo com as universidades. Então, não cabe ao sistema crescer nessa direção, né? Então, essa conversa é uma conversa que vai e volta. E vocês não tenham dúvida que ela irá e voltará muitas vezes nos próximos anos. A minha interpretação é que nada disso mudará nesse momento, porque, nesse meio do caminho, nós temos a realidade brasileira, né, que se impõe sobre esse tipo de perspectiva, de um lado. E, de outro lado,
algumas... eu acho que a convicção de uma parte daqueles que estão envolvidos com a vida universitária, com o sistema universitário, de que universidades são, sim, necessárias, são, sim, fundamentais, precisam aumentar, e o Brasil é uma loucura, né, que as pessoas achem isso, porque o Brasil tem, mais ou menos, metade dos estudantes que deveria ter, que são jovens, entre 18 e 24 anos, que estariam na universidade se nós fôssemos comparáveis a esses dados tão maravilhosos da OCDE. Então, enquanto, eu acho que perto de 1/3 dos jovens entre 18 e 24 anos, nos países com boa formação educacional, estão na universidade, no Brasil, metade disso está na universidade. Apesar das políticas de ação afirmativa, apesar do sistema grande de universidades públicas, apesar de ter havido um forte crescimento, principalmente nos governos, para aqueles que não são, me desculpem, mas eu vou dizer petistas, né, porque é impressionante a curva de crescimento nos governos Lula e mesmo no governo Dilma, de vagas, né, nas instituições públicas. Então, apesar de tudo que as pessoas pensam, que tem doutor demais, que eles estão desempregados, que não precisa o cara ficar trabalhando para fazer um mestrado, porque ele vai se empregar e a própria empresa vai dar conta do treinamento dele e, eventualmente, dar um título, se isso for importante. Apesar disso, as estatísticas brasileiras, de fato, não confirmam isso, né? O sistema brasileiro de graduação no Brasil deveria ser capaz de assumir mais ou menos o dobro de estudantes que tem hoje, que é perto de 8 milhões. Entretanto, parênteses, ano passado, foram oferecidos 21 milhões de vagas em universidades e escolas. Já está na hora? Já alcancei meia hora? Eu tenho mais meia hora? Vocês me aguentam mais meia hora? Então, tá bom. Então, apesar... Daqui 15 minutos você me avisa de novo, tá bom? Então, apesar de a gente ter um sistema... e vejam só que coisa interessante. 21 milhões de vagas oferecidas para a graduação no Brasil. E apenas 8 milhões dessas vagas estão ocupadas. Vaga, eu estou dizendo, não é vaga nova, né? É vaga, o tamanho do sistema. Aluno de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano de graduação. Então, há, sim, desajustes que são muito importantes no sistema universitário brasileiro e que nós não estamos nem perto de começar a resolver. Se você oferece 21 milhões de vagas, ocupa 8 milhões dessas vagas, né? Num país que tem metade da juventude, metade do percentual de jovens que os países, digamos assim, com educação de qualidade têm, está tudo muito errado, né, gente? O problema não está na vaga, o problema está na qualidade da vaga. O problema está na possibilidade do aluno se incluir naquela instituição e se manter naquela instituição. Lembrando que, na graduação, no Brasil, mais ou quase 80% das vagas oferecidas e preenchidas estão na mão do sistema privado. E, quando eu falo de sistema privado, não estou falando de PUC São Paulo, não estou falando de PUC Rio Grande do Sul, não estou falando de universidade comunitária. Estou falando de universidade. Está tudo junto, mas esse pedaço das comunitárias é cada vez menor. Ele perde importância em termos numéricos ano a ano, né? Então, fica muito difícil a discussão. Como é que você faz essa discussão? Como é que você diz, olha, não é verdade que as universidades não devem crescer, não é verdade que eu não preciso de... Mesmo que seja doutor só para a vida acadêmica, preciso de doutor. Porque, enquanto as universidades públicas, em geral, têm perto de 80%, 90%, algumas 100% dos seus docentes são doutores, no sistema privado de ensino, a PUC São Paulo, por exemplo, se assemelha, né, às instituições públicas, nesse percentual de professores que têm o título de doutor. Não que recebem como tal, mas que têm o título, têm a formação, né? Falta doutor. Na verdade, falta patrão que queira contratar doutor também, né? Falta as duas coisas. Mas falta doutor, falta também, né? Então, é complicada a discussão, né? E aí a discussão do mestrado ela passa muito por esse, pelo menos semi-publicamente, por essa
perspectiva de para onde vai o sistema universitário, o que é um sistema universitário, que papel um sistema universitário cumpre, qual é o papel. Eu me lembro de uma das brigas que eu tive na comissão, o cara falava essas coisas, eu falei para ele, gente, você me desculpe, no Brasil, vou dar mais um dado para vocês. Um diploma de graduação, seja de onde for que ele venha, significa, estatisticamente, que quem tem, vou falar diferente, quem tem diploma universitário no Brasil ganha de 2 a 3 vezes, depende um pouco da região, mas é perto de 3 vezes o que ganha uma pessoa nas mesmas condições que terminou o 2º grau. Então, não venha me dizer, seja qual for, o diploma sempre é o diploma universitário no Brasil e boa parte do mundo, talvez no mundo todo, é o melhor preditor de ascensão socioeconômica que existe nas sociedades capitalistas. O melhor, não é a genialidade do Bill Gates, é o diploma universitário. E o diploma universitário, para ter valor, ele depende de um bom sistema de pós-graduação. Sem falar da pesquisa no Brasil, que é feita por quem é formado na universidade, como doutor, e, em boa parte, na própria universidade. Então, essa discussão é uma discussão difícil de fazer, complicada, né? Mas, além disso, que é, digamos assim, a perspectiva, são os olhares externos sobre a universidade, eu queria, não são olhares externos, porque uma boa parte desses discursos é feito por gente que está na universidade, né? Mas eu queria destacar uma outra questão, que é agora com vocês aqui. Além disso, do meu ponto de vista, a questão dos mestrados e agora doutorados profissionais foi muito mal resolvida no Brasil. E ela está mal resolvida. E ela está, ou ela é muito pouco discutida, ou discutida da maneira correta, do meu ponto de vista. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vou dar uns exemplos, não, vou... eu tive a pachorra de olhar a área de educação hoje, porque eu queria mostrar algumas coisas que vocês devem estar cansados de saber, mas que eu acho que são importantes, até porque eu acho que vocês não são exceção, né? É um exemplo exemplar para a gente começar a pensar como discutir a questão dos mestrados e doutorados profissionais. Então, a gente pode discutir. Antes tem toda essa discussão, né? A vida universitária, os mestrados, os doutorados, né? Mas, no caso de vocês, tem mais algumas questões que aí eu acho são internas da nossa comunidade universitária, né? E eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, se a gente olhar para esse gráfico aqui, a gente tem aqui, eu fiz, esse aqui é o resultado da avaliação quadrienal, da última avaliação quadrienal. Então, aqui embaixo, né, programas, eu coloquei como 0 programas que não foram avaliados, tá? Aqui. 0, daí 1, né, programa que foi avaliado com nota 1, programas com nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. A curva em azul é a curva do número de programas. Então, vocês veem que a curva, o pico da curva é na avaliação nota 4. Né, dos 7.000 programas avaliados, 2.600 recebem nota 4. Esse dado ele é importante, embora ele seja um dado difícil de discutir, e vai ser importante de vocês discutirem, porque ele é um dado produzido pela maneira como o sistema foi construído. Se você estiver na coordenação de área da CAPES e disser assim, todos os meus programas agora vão levar nota 6, o CTC vai simplesmente defenestrar você da coordenação de área, porque não pode, né? Existe uma perspectiva na CAPES de que os programas eles se distribuem mais ou menos numa curva normal. É isso que a gente está vendo aqui. E o pico da curva, o normal, né, o regular, o esperado, a gente percebe aqui como sendo nota 4. Aí, olhem os cursos profissionais. Eles estão aqui embaixo, né, número de cursos profissionais. Né? Então, aqui a gente tem, na verdade, nos cursos profissionais, eu vou mostrar um outro dado que fica melhor para vocês. Nos cursos, não, aqui eu quero esse mesmo, por conta do geral. Vocês vejam que a curva é muito mais achatada, tudo bem que é um número muito menor, né? Dos 7.000 programas, 900, mas você está perto de 1.000, não chega a 1.000,
são profissionais. Tá? Agora, esses programas estão concentrados no 3 e no 4. Tem alguma coisa nota 5, muito recentemente. Agora eu vou mostrar para vocês. Então, isso aqui, gente, é discriminação dentro do sistema. Vocês me desculpem, não sei se vocês discutem assim, mas se vocês não discutem assim, vocês estão perdendo seu tempo, porque está na hora de discutir. A área demorou, a área não fez. E a área de vocês não é diferente das demais. Então, assim, a área demorou muito para aceitar ter um mestrado. Né? E aí empacou os caras na nota 3 e 4. Porque a área de educação começou em 2010. Que em 2010 alguém dissesse, tá bom, todo mundo vai ter nota 4. Que em 2014, 3. Que em 2014 agora vai para a nota 4. 2018 vai para a nota 5. 2022 tem que ter um programa nota 6. Não tem nenhum mestrado, nenhum doutorado profissional na CAPES tem nota 6 ou nota 7. O máximo que tem é nota 5. E vocês estão empacados no 3 e 4, vocês me desculpem, desde 2010. Então, existe, eu acho, além de tudo, dentro do sistema, uma concepção que eu não sei exatamente. Sabe que isso daí, para mim, a linguagem é muito importante, né? Até hoje tem gente que fala mestrado profissionalizante. Até hoje, um monte de gente fala, não, mestrado profissionalizante, mestrado profissionalizante. Né? A sua reitora fala? Então, pró-reitora do quê? De pós-graduação? Então, daí é duro, né? Então, eu acho que tem todo o problema externo, né? Que perspectiva se tem do que é a vida universitária, mas tem uma concepção nossa, porque a CAPES somos nós, né? Digamos assim, é a nossa área. Né? Lá, já há algum tempo, se tomou a decisão de que cada coordenação de área seria compartilhado com alguém que trata do mestrado profissional, da área profissional, e alguém do acadêmico. Não adiantou nada, gente, eu diria para vocês. Não mudou significativamente, ou bem, de fato, a gente tem um sistema de avaliação que serve muito mais para o acadêmico que o profissional, ou, de fato, há preconceito em relação ao profissional, ou, de fato, os mestrados e doutorados profissionais precisam se rever. Uma das três coisas. Então, se tiver que discutir, tem que discutir essas três hipóteses. E o quanto tem de cada uma delas nesta realidade, que é uma realidade, é muito interessante. Daí eu resolvi comparar vocês com a própria área de educação. É educação avaliando a educação. Não é mais a CAPES avaliando o mestrado profissional, que está aqui. E olhem que interessante. O número de cursos de educação por avaliação, é essa segunda curva de lá. Vocês estão vendo o que acontece ali? Os mestrados profissionais, que são vocês aqui no laranja, né, vocês estão, vou insistir, completamente atolados no 3 e no 4. Na área de educação, na CAPES, tem alguns programas nota 5, 62 programas profissionais com nota 5. Nenhum programa com nota 6, nenhum programa com nota 7. Na educação, vocês são mais de 50 e não tem nota 3 e 4. Então, eu vou insistir. Tem um de três problemas aqui, provavelmente uma combinação deles. Né? Uma perspectiva nossa, né, de que profissional não é tudo isso, né? Uma perspectiva ou um sistema de avaliação que não capta as qualidades do acadêmico versus o profissional, embora tenha se tentado fazer uma ficha específica, criar coordenações específicas e tal, ou, né, os mestrados profissionais e doutorados estão devendo alguma coisa, em algum lugar. Né? Porque, então, eu diria que os dados indicam que essa é uma discussão que tem que ser feita. Porque qual é a vantagem? Né? E é interessante porque os mestrados profissionais, para o Estado brasileiro, são os mais baratos. Não por conta do corpo docente, porque o apoio aos estudantes é um apoio pífio. Nas universidades que não são públicas, é zero. Nas públicas, tem. Tem, porque o cara pode ter bolsa permanência, tem alguns pequenos mecanismos que não é a bolsa. Então, e aqui também, né, tem um problema. Bom,
mesmo que vocês estejam... Vocês, eu quero dizer, quem tem mestrado profissional, né? A PUC tem alguns. Mesmo que os mestrados profissionais estejam a dever, digamos assim, né, em termos de qualidade, parte dessa dívida pode e deve ter a ver com a dificuldade, né, dos estudantes que estão inscritos nesses mestrados, tem, né, dificuldade de se manter. Para vir no mestrado profissional, o cara precisa se manter. Ou ele precisa estar numa secretaria de educação, que, de vez em quando, resolve que vai dar 50 bolsas aqui, 25 acolá, de um sistema que tem 100 mil docentes, professores, que é o que nós estamos vivendo na PUC nesse momento. A gente ainda dá graças a Deus, porque os estudantes vêm e permitem a gente continuar, né? Apesar disso, o sistema de mestrado profissional cresce. Aqui são os mestrados, essa aqui é uma curva acumulada. Isso aqui aparece, não, né? A curva que só sobe é uma curva acumulada do crescimento dos programas profissionais em educação de 2010 a 2021. Eu fiz ali um asterisco em 19, 20 e 21. 2019, o primeiro doutorado profissional de vocês, em 2020, outro, e em 2021, um terceiro, né? Pelo que está no sistema da CAPES, é isso que tem. E olha que interessante. Então, há um crescimento, né, importante até 2017. 2018, a vaca vai para o brejo, né, vai um pouco para todo mundo, né, vai para o brejo para vocês, mas vai para o brejo para todo mundo, né? A verdade é que a CAPES fechou as portas para cursos novos. Aqui é o ano de criação dos cursos, né? A CAPES fechou as portas para a criação de cursos em 2018. A gente reclama porque isso afeta o contrato, mas isso, gente, afeta o sistema, né? Voltar ao padrão de crescimento, voltar ao padrão de formação, implicaria que a gente construir uma barriga ao contrário, né? Para a curva poder continuar como ela estava aqui. Se tinha uma curva aqui, em 2018 para de crescer, o mestrado profissional, e a recuperação agora é muito lenta. No meio disso tudo, tem uma coisa chamada pandemia, mas que só vem em 2020. Até lá não veio, né? Aliás, né, o que aconteceu com a pós-graduação a partir de 2020, com o sistema brasileiro, é trágico. É trágico. Se perdeu aluno, se perdeu produção, se perdeu programas, e não é pouca coisa, né? Tem áreas... E aí as humanidades têm uma situação melhor, por incrível que pareça, que as engenharias. As engenharias têm a pior das situações de todas as grandes áreas, e as áreas de biologia e de ciências exatas também, por incrível que pareça, que as humanidades estão mais bem, digamos, aquinhadas. Mas o que eu queria comentar é a altura da coluna azul e laranja, porque eu não sei se vocês têm esses dados em mãos, mas eu fiquei interessada quando eu os vi. Porque, vejam lá, em 2010, tem os cursos novos, né? Eles são basicamente cursos profissionais, cursos acadêmicos, e tem lá um mestrado profissional, que é o primeiro da área de educação, né, em 2010. Aí, vejam que 2011, 12, pouquinho, 13, 14, praticamente metade do crescimento da área de educação se deve aos profissionais. 13, 14, 15, 16. Os mestrados profissionais crescem tanto ou mais que os acadêmicos, que os cursos acadêmicos na área de educação. Depois da desgraça de 2018, isso não se mantém. Há um crescimento em 2019, 20 e 21 maior da área acadêmica do que da área profissional. Eu fiquei muito curiosa com esse dado, porque eu acho que, para vocês que são da área de educação, é importante discutir o que está acontecendo. De novo, uma hipótese é que já deu o que tinha que dar, a outra hipótese eu não consigo financiamento para os meus alunos como um mestrado profissional, então eu prefiro transformar num acadêmico. A outra hipótese é que, se eu propuser como profissional, o meu reitor vai dizer, isso é um mestrado profissionalizante, não precisa, né, que pode acontecer, e assim por diante. Mas é interessante, é um dado importante. Eu não sei se vocês se davam conta desse dado. Alguém levantou a mão.
Já? Tudo bem? Depois eu mando esses dados para as meninas, elas mandam para vocês, tá bom? Uma outra coisa que eu achei importante... agora eu vou terminar rápido. Não, eu vou... Está acabando. Eu estou em 5:55, agora eu vou rápido. Não, mas eu queria... É outra coisa que eu queria. Isso aqui já foi. Outra discussão que é importante na área de educação e é importante no Brasil hoje, e que esta, sim, está determinando, na comissão, no PNPG, virou uma questão básica, e o PNPG vai tocar nessa questão, e ela será uma questão central. E é uma questão central para a atual gestão da CAPES. A professora Mercedes, em todas as oportunidades, fala disso, os funcionários da CAPES. O que eles chamam da distribuição desigual, né? A desigualdade na distribuição da pós-graduação brasileira. Eu queria muito, um dia ainda vou fazer, que cada vez que eu penso que vou fazer isso, dá uma trabalheira. Esses dados são absolutos, eles não estão distribuindo pela população, né? Mas eles são muito interessantes, né? Vejam que é a distribuição dos mestrados profissionais e acadêmicos pelas regiões do Brasil. Então, de novo, aqui no eixo, no eixo horizontal, a gente tem Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? O número de programas de educação e o número de programas de profissional. Né? É interessante que o percentual maior está no Sudeste e no Nordeste. Por que eu digo que isso é interessante? Os dados da CAPES, nesses últimos anos, em geral, têm mostrado que o Nordeste é a região do Brasil que mais avançou em termos do número de cursos de mestrado, doutorado, do sistema de pós-graduação, né? E o Sudeste tem um crescimento quase que vegetativo, né? Cada 10, 20 doutores que você forma, cada 30 doutores que você forma, 10 vão se juntar em algum lugar e, com o tempo, vão criar um mestrado. É isso que se imagina, né? Mas eu acho interessante. Por outro lado, está aí uma coisa para discutir, né? Os mestrados profissionais são praticamente inexistentes, e os doutorados, professor Lucas, no Norte e no Centro-Oeste, que são, hoje, e serão nos próximos anos, as regiões que terão benefícios especiais de financiamento. Então, aqui, de novo, é uma coisa que eu acho que a área tem que discutir, muito especialmente os mestrados profissionais, né? Se a gente precisa crescer nessas áreas, eu diria precisa, né? Porque são áreas em que a educação básica, a educação também tem, né, muitos problemas a serem resolvidos, mas tem uma oportunidade aqui de crescimento, talvez uma necessidade real de crescimento, e uma oportunidade de financiamento que vocês têm que discutir. Eu diria que o próximo FOP de vocês deviam fazer lá na CAPES, para subir lá e falar, professora Mercedes, o que a gente pode fazer para ajudar o financiamento de programas de mestrado profissional e doutorado? Estou inventando aqui, viu, gente? Acabei esses... Não, eu tinha um dado aqui que eu queria mostrar para vocês, porque aqui já é outra coisa. Então, eu queria mesmo era provocar um pouco vocês, né, com alguns dados e contar um pouco como é que anda essa discussão e talvez ajudar a provocar uma discussão sobre o futuro da pós-graduação como mestrados e doutorados profissionais e, muito especialmente, na educação. E eu agradeço a todos. Então, professora Maria Amália, o FOMP, né, desde já agradece a sua disposição, a sua contribuição para com o evento, para conosco. E
nós temos, particularmente, eu tenho mencionado várias vezes o saldo positivo do evento deste ano, né, com as conferências, com os debates alcançados. Então, esse ano nós tivemos as homenagens também, né, professor Brandão, professora Marli. O FOMP, este ano, ele vem alcançando uma perspectiva singular do que, historicamente, a gente conseguiu fazer. A gente tem fazendo um FOMP talvez mais humanizado, mais aproximado, mais conciliado, né, e, ao mesmo passo, aquilo que era o nosso foco de sempre, o nosso estudo, a nossa busca por informações, conhecimentos, articulações para poder melhorar, aprimorar, organizar melhor os nossos programas. Os mestrados profissionais, em relação aos mestrados acadêmicos, professora Maria Amália, os coordenadores, eu estive na coordenação por 6 anos, mas os coordenadores têm um fórum na Amped, que é o FORPRED, que reúne os coordenadores dos programas, tanto acadêmicos quanto profissionais. Nós, nos profissionais em educação, fizemos um fórum à parte, e à parte da Amped também, que é o FOMP. Estamos na Amped também. Então, eu acho que isso faz a gente ter um ganho duplo, porque nós não nos afastamos da Amped, mas temos o nosso fórum para tratar as nossas especificidades. E isso tem sido, né, historicamente, tem favorecido muito o nosso trabalho, porque, de fato, nós enfrentamos muito preconceito, e um preconceito, né, talvez que comunga a desinformação dos nossos pares nos acadêmicos, mas também o preconceito dos nossos pares, de alguns pares no acadêmico, se verem como uma elite intelectual em relação aos programas profissionais. Mas isso a gente vem, é a nossa bandeira, a nossa batalha que vem fazendo, e a senhora filtrou. Tá bom, então você expôs números aqui que evidenciam essa realidade que a gente vem fazendo, vem vivenciando, e está na nossa carne, a gente sente isso o tempo todo. O financiamento é um drama que nós temos, porque a CAPES não financia os programas profissionais. Havia lá no início... Exatamente. Havia lá no início a ideia de financiar os programas profissionais que oferecessem vagas para os professores da educação básica. Só que daí foi feito o Profmat e os recursos foram canalizados todos para eles, e os programas que não eram profs ficaram sem o recurso né, que poderia ser descentralizado da CAPES para o financiamento. De uma maneira geral, migraram para a área de ensino, né? Sim, e vão para a área de ensino, a área de ensino que vai constituir uma área muito forte com esse recurso também, muito grande. Mas, então, vamos abrir a palavra para os participantes do FOMP, para as participantes, quem se inscreve, quem tem... Pois não. Humberto, aqui, as damas primeiro, por favor, depois o Jason. Som. Olá. Só precisa de um papel. Ana Paula Pontes, Som. da UFPB, o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior. É um programa voltado para a formação dos técnicos administrativos de instituições públicas do ensino superior. Eu reforço porque é importante, às vezes a pessoa não viu. Enfim, eu quero parabenizar e agradecer, primeiro, a acolhida aqui no FOMP. Aqui no FOMP, eu já estou dizendo que aqui é o FOMP, né? Porque eu acho que a gente vai se fortalecer muito a partir desse encontro. E acho que a sua fala, professora, coloca muito a responsabilidade
e a possibilidade desse movimento, né, ser fortalecido a partir da participação de todos nós que estamos aqui, né, envolvidos no fortalecimento dos programas profissionais. Esses questionamentos todos, né, e esses problemas que têm sido apontados, de riscos dos programas profissionais, a própria questão do financiamento, tudo isso nos deixa muito inquietos e buscando articulações. E eu acho que tem sido interessante as articulações que estão acontecendo nos intervalos, né, fortalecendo parcerias e possibilidades de articulação para fortalecer o FOMP. Né? E aí me preocupa, inclusive, que a discussão sobre o FOMP vai acontecer amanhã, à tarde, às vezes até as pessoas vão... Aí, acho que assim o espaço, às vezes, se esvazia. Mas o que eu gostaria de colocar aqui? Primeira preocupação é essa questão que foi colocada agora, inclusive, de que houve um financiamento e o financiamento a gente perdeu, e a área de ensino acaba tendo essa possibilidade. E ontem o professor, o Nonato, disse que vai surgir, a expectativa é que crie uma nova área, os profs. Né? A gente sabe que, com isso, os recursos vão para onde? Né? Se já vão mais ainda. Eu acho que a gente precisa se fortalecer, e esse questionamento, né, em relação o crescimento dos programas só mostra quão necessários somos. E a gente precisa se fortalecer, inclusive, na perspectiva de visibilidade, né? De reconhecimento também a partir do nosso lugar de fala, a partir da repercussão social, né? A repercussão, o impacto que esses programas têm. Eu acho que a gente precisa articular um movimento, e eu acho que a conversa da gente hoje foi muito nesse sentido, de articular produções, publicações, eventos. A gente precisa potencializar mais o FOMP. Já surgiram várias iniciativas que foram se perdendo. Eu acho que a gente precisa sistematizar mais e investir em parcerias, em ações concretas. Né? E aí a ideia, por exemplo, de publicações. Hoje a gente estava conversando, tem dossiês, tem vários programas aqui que têm suas revistas, seus periódicos. A gente sabe que a projeção, né, e a visibilidade dos programas profissionais, e que pode ajudar o reconhecimento dele como o reconhecimento em termos de qualidade, é também pela produção. Isso é uma métrica que todo mundo sabe. Então, é mais uma provocação nesse sentido. O que é que a gente, como FOMP, né, pode fazer e se articular no coletivo para dar visibilidade e enriquecer as produções, enriquecer essas experiências que estão sendo colocadas, mas nas conversas de corredores. Eu acho que a gente precisa avançar nisso, e sua fala, nesse sentido, ajuda muito a gente a pensar. E obrigada pela acolhida, por ser esse espaço de discussão e de fortalecimento de nossas iniciativas. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, professora Amália. Quero também reiterar, né, esse reconhecimento da sua presença aqui com a gente, né, que eu acho que, concordando com o Lucas, né, eu acho que está linkada também com o início do nosso evento ontem. Né? Eu penso que isso tem a ver com um processo de construção da nossa organização também. Foi a primeira fala na história do nosso FOMP, acho que o Lucas concorda com isso, né, de alguém que vem da CAPES e que nos dá a mão fazendo esse questionamento crítico, né, com a gente aqui, para mostrar, né, é uma contradição mesmo, né, a contradição entre a realidade do dia a dia, da história dos programas profissionais
e como é que isso se estabelece em termos de avaliação na área, entendeu? É claro que toda hipótese, né, nós pesquisadores sabemos que precisa ser verificada, precisa ser pesquisada, mas eu acho que essa combinação de hipóteses, ela pode responder, essas três podem responder um pouco, eu acho que esta pergunta, né? Por que é que a educação, né, está atrás, né, das outras áreas no campo da evolução dos programas profissionais, né, e massacrada ali no 3 e no 4, no atoleiro do 3 e do 4. E eu vou... claro que aí é um exemplo particular, mas talvez possa ajudar a ilustrar, né? Eu penso que esses dois fatores, né, do preconceito da área, né, aliás, é um fator, eu acho que é o preconceito da área que está estabelecido entre nós, né, e acho também que tem a ver com uma certa política da própria CAPES em relação aos profissionais, e me parece, particularmente, a educação. Porque é o seguinte, o Lucas se lembra bem disso, quadrienal de 2017, de 2013 a 2016, 2 programas profissionais, um deles foi o nosso, inclusive, tiveram atribuição de nota 5, né, Lucas? Nota 5, e o CTC não aceitou essa atribuição. Detalhe, o programa nosso, que teve nota 5, eram 5 quesitos distribuídos em 23 itens. Nós tiramos a nota máxima em 22, acima dos programas 6 e acima, se eu não me engano, de programa 7, o próximo programa 7. 23 itens. E lembrando que, nessa época, não havia diferença da ficha de avaliação entre profissionais e acadêmicos. Era muito pouco, né, Lucas? Estava se começando a mudança da ficha. Então, qual era o argumento que se tinha, entendeu, para não subir esses programas? O outro foi da UNEB, né? O outro programa da UNEB que teve uma situação muito semelhante, né? Então, eu estava com uma expectativa, por exemplo, que essa próxima quadrienal agora, alguns programas, um percentual, né, da nossa área pudesse chegar. Agora, a questão essa regra, essa régua, né, ela é autoimposta, né? Quer dizer, somos nós que estabelecemos isso, né? Eu acho que tem um pouco isso, né? Quando a gente analisa, por exemplo, a nossa representação na área, em termos quem é que dá mais a mão para os profissionais, quem é que dá menos a mão e quem que não dá mão nenhuma, né? Então, eu acho que isso também impacta nesse resultado, né? Mas eu acho que isso também nos provoca a fazer essa discussão. Esses dados nos ajudam a fazer essa discussão interna, né? Quer dizer, afinal de contas, né, a nossa área está ou não está aí, né, para nos defender? E tem outras situações também que eu acho que é um problema mais de roupa interna aqui, que a gente poderia lavar, né? Mas eu acho bastante provocativa essa apresentação de dados para a gente aí. Obrigado. Não é uma pergunta, mas uma observação. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Cristina Gislene, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, do Rio Grande do Sul. E ontem também, na fala do Nonato, eu reforcei alguns aspectos que são mesmo dessa disposição política, não é, com relação ao nosso posicionamento. Porque essa discussão que a gente está tendo aqui no FOMP, né, e que é uma discussão de fortalecimento interno muito importante, muito relevante, extremamente pertinente, mas ela tem que ecoar para além daqui, porque senão a gente cria também uma endogenia com relação ao preconceito, com relação a uma cultura muito elitizada dos acadêmicos, com relação... E isso não nos fortalece, isso nos fragiliza e isso nos coloca numa base sempre de inferioridade com relação aos demais. Eu acho que a gente tem que assumir que, bem, a gente não vai mudar a tradição acadêmica do país e, sequer, isso é o eixo central da nossa pauta, não é? Em termos de como os acadêmicos nos percebem, como os acadêmicos nos veem, não é?
Nós temos é que reforçar o nosso posicionamento, o nosso compromisso político, o nosso compromisso formativo, né, com relação a processos formativos, com relação a resultados desses processos, com relação à produção técnica advinda desses processos. E é esse caminho que a gente tem que trilhar, né? E é com essa base que a gente também tem que nos fortalecer com relação a uma disputa política, porque é uma disputa dentro do campo, né? E é uma disputa dentro do campo da educação, e é uma disputa muito mais ampliada, porque o campo da educação até consegue minimamente compreender do que se está falando. Agora, quando a gente entra, e qualquer um de nós, dentro das nossas instituições, entra, por exemplo, numa reunião de um colegiado ampliado de coordenadores de curso, as pessoas te olham e dizem, tu participa daqui também, né? Tipo, eu achei que, enfim, que o curso de vocês nem tivesse aqui, não é? Então, isso nos dá a medida, efetivamente, né, do tamanho dessa batalha, porque são batalhas institucionalmente colocadas, não é? São batalhas também que têm que ser colocadas numa pauta de com quem que a gente estabelece esse diálogo, não é? Porque a gente teve aí uma experiência muito próxima, muito recente do Forpred, por exemplo, onde a gente percebeu o quanto a discussão da política nacional com relação à educação, e isso não é nenhuma novidade, segue centralizada nas instituições públicas federais, que têm uma importância fenomenal, mas elas não estão sozinhas nessa construção. Então, nós também temos que nos fortalecer com relação a instituições com outros perfis, as instituições estaduais, as instituições municipais, as instituições comunitárias, né? Porque, senão, a gente não vai fazer nunca frente a esse caráter extremamente predatório, né? Esse cenário perverso, né? Que a gente teve a oportunidade aí de ter os dados mais atualizados, que a gente já conhece, mas, cada vez que a gente olha para ele, a gente se impressiona cada vez mais, né? E nessa luta aí por um contexto que é muito promissor, né? Porque tem dinheiro envolvido, tem muitas possibilidades de crescimento, mas onde a gente percebe uma lógica de mercado que acaba sendo extremamente perversa e predatória, volto a dizer, não é? E que nos tira desse campo aí como se nós fôssemos dispensáveis. Então, isso pode parecer muito óbvio, mas eu acho que, às vezes, o óbvio também tem que ser dito para que a gente se reforce, não é? Nessa perspectiva aí dessa luta que tem que ser encampada em termos mais políticos e fortalecer o nosso diálogo, sim, enquanto FOMP, é o primeiro passo, mas no diálogo com outras instituições e no diálogo com a própria CAPES em termos de fomento e em termos de reconhecimento, né? Deixa a professora Amália responder e comentar esses 3 pontos. Em seguida, a gente vai para o Josebir, mais alguém já pode se inscrever. Bom, eu quero agradecer os comentários de vocês, né, e dizer que estou sempre à disposição. Se um dia vocês quiserem um gráfico, alguma coisa, comigo mesmo. Tá bom? O povo goza de mim aqui na PUC, diz que eu sou... que é demais. Mas eu já tive uma proposta aqui que ninguém poderia passar do portão da universidade se não soubesse lidar bem com o Excel. Queriam me matar, mas tudo bem, estou brincando. Mas eu queria fazer alguns comentários. Eu acho que cada um de vocês conhece, né, o problema muito melhor do que eu e vai intervir, né, de maneira muito mais importante do que eu possa intervir, mas eu queria fazer alguns pequenos comentários, porque acho que vocês tocam em algumas questões que são absolutamente importantes e verdadeiras. A primeira delas, vocês não citaram isso, mas existe, eu chamo assim, de uma espécie de uma chaga no sistema de ensino superior brasileiro, que são as chamadas especializações. Qualquer um de nós pode ir na esquina, abrir um instituto de pseudo-psicoeducação e abrir um curso de especialização e sair distribuindo diplomas que são chamados de vários nomes: especialização, MBA, pós-graduação lato sensu, né?
eu acho que uma coisa muito importante, isso já se tentou em alguns momentos, de alguma maneira, arrumar, ajeitar, de alguma maneira, gerir não, mas acompanhar esses processos, e não se consegue. E eu acho que, para parte da nossa comunidade acadêmica, mestrado profissional é essa especialização in-house, sabe? Dentro da universidade. Então, é um pé lá e um pé cá. E não é. Né? Não é porque não pode ser. Né? Na verdade, eu acho que o caminho brasileiro deveria ser o de ir acabando com essas especializações e fortalecendo pós-graduações muito sérias, muito competentes, que formam profissionais que vão estabelecer políticas públicas, que vão formar os outros profissionais, que vão promover a reprodução social, que vão promover políticas que são políticas que resolvem problemas importantes do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que começar, inclusive, não só é importante não deixar persistir esse tipo de... os mestrados profissionais são os underdogs, né? São chamados assim, né? São os pobres coitados. Acho que não pode. Agora, para fazer isso, não há por que um mestrado profissional querer ser igual ao mestrado acadêmico, porque daí não precisa. Daí põe mais gente no mestrado acadêmico. E eu acho que uma questão aqui, eu não quero discordar de você, viu, Ana? Porque não é uma discordância, mas é um alerta. Assim como na CAPES, na última década, até um pouco mais, houve uma super, ultra valorização da produção bibliográfica, eu penso assim, eu acho assim, num primeiro momento da formalização do sistema de pós-graduação brasileiro, a questão era abrir programas que tivessem uma certa estrutura, que pudesse ser reconhecida como um programa. Esse é o primeiro grande movimento, eu acho, da formalização da pós-graduação brasileira. Aí, um segundo movimento foi: é preciso ajustar esse sistema a tempos, períodos que são razoáveis. Quando eu fiz mestrado, eu fui para o Canadá, fiz um mestrado um pouquinho menos de 2 anos, porque eu era um pouco agitada, mas tudo bem. Mas eu tive amigos que ficaram 12 anos fazendo mestrado, na USP, na PUC. Depois o cara ficava 15 anos fazendo doutorado. Então, isso virou assim, o grande mote. É que vocês aqui são todos mais jovens, mas alguns de vocês que eventualmente tenham vivido a minha geração, houve um momento em que o programa descia de nota, subia de nota, se ele conseguia manter um certo prazo, tempo médio de titulação dos seus mestrandos e doutorandos. O que acontece? Começa a exigir, daí todo mundo corre, todo mundo aprende, todo mundo faz. Aí nós passamos para o terceiro ciclo, que é o ciclo da produção bibliográfica. Se você não tiver, eu digo sempre que só tem um pecado mortal na CAPES, e vale para mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado: publicação. Essa é a minha briga aqui na PUC. Eu falo, tudo o resto a CAPES perdoa, com algumas dificuldades. Se você é de São Paulo, é mais complicado do que se for do Nordeste. Se você é de uma instituição não pública, é mais complicado do que se for de uma instituição pública. Se você é de certas áreas, é mais complicado do que se for de outras. Agora, tudo resolve, tudo se conserta, tudo se ajeita, exceto publicação. Se não tem publicação, dançou. Se tem dança também, se for de São Paulo, se for de uma certa área, se for de um certo tipo de programa, tem dificuldades. Mas publicação... E o que eu acho é que os mestrados profissionais podem e devem ter publicação, mas não é aí que está a medida de impacto dos mestrados profissionais. Ela não está aí. Onde ela está, também não sei, vocês que vão ter que resolver. Mas vocês... E nem de nenhum mestrado profissional. Não pode ser assim, gente, porque daí você vira um mestrado acadêmico e pronto, acabou.
Se o negócio tem que publicar, tem que publicar, tem que publicar, vira mestrado profissional, vira mestrado acadêmico. O que, aliás, vai perder força. Porque a questão do impacto social da pós-graduação é o próximo passo importante na avaliação. Isso é um negócio que eu esqueci de contar para vocês. Mas, na comissão, tem umas pessoas que não importa o que você fala, a questão é impacto, e é impacto. E impacto, gente, nós temos que pôr a cabeça para pensar fora da casinha. Impacto não é igual a publicar no periódico, isso também é impacto. No periódico que tem, sei lá, certa avaliação. Mas o impacto dos profissionais não pode ser medido exclusivamente por aí e talvez nem principalmente por aí. Enquanto a gente não criar indicadores de impacto que sejam mensuráveis, porque também não adianta ser o impacto aquilo que eu acho que é o impacto. Eu acho que eu sou super impactante. Né? Posso morrer de achar. Né? Ou, bem, a gente encontra indicadores que são, de alguma maneira, mensuráveis e que são orgânicos na formação de um mestrado, de um doutorado profissional, ou vocês vão continuar sendo underdog da educação, que, por sua vez, é underdog da biologia, que, por sua vez, é underdog hoje da agronomia. Pronto, acabou. É simples assim. Porque o PIB está na agronomia. Né? E uma parte do PIB está na educação, mas que, como diz o nosso presidente, os caras acham que é gasto, não acham que é investimento. Né? Então, eu, particularmente, acho, se eu tivesse aqui, nesse FOMP, eu estava enchendo a paciência de vocês. Quer dizer, então, o que nós vamos dizer? Quais são os impactos que a gente cria e quais são aqueles que a gente não cria e deveria criar? Porque nós precisamos parar de fazer de conta. Se mestrados profissionais não vão passar de 4, porque, gente, de 980 tem 60 nota 5, 0 nota 6, 0 nota 7. Então, não é só na educação. É ridículo. Né? É ridículo. Se é assim, não vamos dizer que nós estamos no mesmo sistema. Agora, para competir no sistema, a gente tem que mostrar que tem sentido dividir no meio o sistema, rachar em acadêmico e profissional. Né? E eu acho que, no Brasil, certamente, indiscutivelmente, é preciso fazer isso. Finalmente, eu queria dizer o seguinte para vocês. Financiamento para a educação, eu acho que, nos próximos anos, especialmente para a pós-graduação, é uma questão. E vou dizer, aqueles de vocês que estão no Centro-Sul, estão no Sudeste e estão no Sul, pode se preparar. Vai ter o que vai haver de financiamento? Vai haver de financiamento bolsa para estudante, acho que isso o sistema tende a manter e a crescer. Mas aí é uma disputa de foice no escuro, né? Porque, e acho que vocês... Gente, tem que mudar. Tem que ter um sistema de financiamento para o aluno de mestrado profissional. Se é pós-graduação, se é pós-graduação em estrito senso, como é que você pode estar fora do sistema de bolsa? Quando a existência da maior parte dos programas de pós-graduação depende de bolsa. Eu vejo na PUC, o senhor governo Bolsonaro tirou 50% das bolsas de pós-graduação da PUC, praticamente 50%. Os programas diminuíram a mesma proporção de busca do que perde bolsa. É simples assim. Né? Quem é o estudante, a família brasileira, que pode pagar R$3.000 por mês, R$4.000, para o cara fazer o doutorado? Bom, meu filho já ficou 5 anos na psicologia, paguei. Mais 2 anos no mestrado, paguei. Agora o cara quer fazer doutorado em psicologia clínica, mais 4 anos, a família não resiste. Então, eu acho que... E esta, sim, eu acho que é uma questão que deveria ser transformada numa questão de todos. A questão de quais são os impactos possíveis dos mestrados profissionais na área de educação, é uma questão que é uma responsabilidade de vocês. Né? Vocês, eu digo, de um FOMP, né? De listar, pensar, criar, inventar e daí convencer. Né? Que isso aqui é sei lá, um protocolo de XPTO, ele vale igual
ao que vale um artigo A1. Pronto, acabou. A gente tem que criar. Agora, a gente tem que sair da casinha, porque não pode ser a produção bibliográfica, ou não deveria ser exclusivamente. Agora, a questão do financiamento, eu tenho feito essa provocação, ela não cola muito. Eu acho que o que a gente tem que discutir no governo Lula, e aí, Unicinos, a gente tem que conversar, né? 2 anos, Ana Cristina, agora. Né? Se a universidade, o programa está no sistema, ele deveria ter direito a financiamento. E num país pobre, ferrado, para não dizer uma palavra mais feia, como o Brasil, um estudante de pós-graduação deveria ser financiado, ponto. Está na pós-graduação, ele tem que ser financiado. Como é que a gente pode pensar diferente disso? E se 20%, porque não passa disso, da pós-graduação, estrito senso, está na mão de escolas que não são gratuitas, mas que, quando fazem um programa de pós-graduação, estrito senso, estão indiscutivelmente prestando um serviço público, porque não tem programa de pós-graduação que dá lucro, a não ser um ou outro mestrado profissional, né? Estão indiscutivelmente prestando um serviço público, criando, né, a possibilidade de reprodução da sociedade, de produção de conhecimento novo na sociedade, porque é isso que a pós-graduação faz. Né? Se 20% está na mão da instituição que não é gratuita, esse 20% de aluno tem o mesmo direito de financiamento que tem o aluno que está na instituição que é gratuita. Como é que a Unicinos, a PUC São Paulo, a Uninove, ou não sei mais quem mais que é de instituição não pública aqui? Quem mais que está? Unital, escolham. Né? Como é que a gente compete com uma outra universidade quando a sua vantagem competitiva, que pode ser qualidade, a especificidade, a especialidade que se oferece, o serviço que está acoplado a esse programa, quando esta vantagem competitiva ela não entra na conta, porque sobre ela pesa o fato de que o cara tem que pagar, se for R$ 2.000 por mês, vezes 24 meses, R$ 50.000 apenas para ter a oportunidade de nos ouvir falar. Então, não tem conversa. E esta conversa a gente tem que fazer daí em conjunto. Ela tem que ser uma conversa da pós-graduação. Por isso que eu digo, próximo FOMP, vocês têm que ir lá, tem que ir na Amped. A questão não é se o mestrado nota 4 vai ter mais bolsa ou menos bolsa. É mestrado, está ali, e tem que ter 100% de financiamento. Aí o sistema pode até nos dizer, bom, mas eu conheço as universidades que não são públicas, elas vão enfiar aluno saindo pelo ladrão. Cria critério, parâmetro, é tão simples, gente. Não é isso. Para cada docente permanente, 8 orientandos, 10 orientandos, 20 orientandos, o que o sistema quiser. Né? O que o sistema quiser. Né? Acabou. É isso que nós temos. Então, se nós não entrarmos nessa conversa desse jeito, eu acho que não tem... E eu acho que a gente tem uma oportunidade, tem uma janela de oportunidade política neste momento que permitiria que a gente fizesse essa discussão. A professora disse que ficou animada. Eu já acho que ela está sempre animada, ela vibra na animação o tempo todo. Gente, o professor Josemir está com o microfone para falar. Nós vamos encerrar as inscrições na fala do professor Josemir. Então, aproveitem durante a fala dele. Josemir, por favor. Boa tarde. Obrigado, professora Maria Amália, pela essa acolhida. Quem ainda não conseguiu visitar todos os espaços, tem um pátio maravilhoso. Já percorremos, né, aí a instituição de um lado para o outro. Parabéns também por esse diálogo, nessa disposição. O Josemir da Unir, dizer, professora, que o FOMP é resistência, e a gente está bem organizado. Nós sempre somos organizados, né? Sempre fomos e somos organizados. Participamos, como o professor Lucas falou, do FORPRED, da Amped, não é? E vejo aqui que a gente tem alguns desafios que são grandes. Por exemplo, o outro professor Nonato nos trouxe aqui, né, aquilo que diz respeito à avaliação.
Hoje pela manhã, a professora Bernadette, né, nos traz aí a importância, novamente, da pesquisa e etc. e tal. Mas nos coloca numa situação difícil. Por quê? Sistema de educação, infelizmente, Hayek. É um problema isso, não podemos esquecer. E se é Hayek, é gerencialista. A professora criticava isso hoje pela manhã. É preencher um monte de coisas, etc., 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 e aquilo que, de fato, impacta, não é? Que é lá na educação básica, isso aí, muitas vezes, a gente não consegue colocar nas diversas abas e etc. e tal. Essa belezura, como o Freire, né, sempre mencionou, não cabem nos caracteres, que os colegas ontem até pediram para que tenha mais caracteres. Pronto. Mas aí nós temos alguns desafios que são grandes. Por exemplo, um grupo de machos, sangue puro, não vai me aceitar, professor que alfabetizou crianças, não vai me aceitar. Como é que a gente vai resolver essa situação desse gerencialismo de Hayek? Não é? Porque o problema interno é um problema que a gente consegue dialogar, a gente consegue resolver esse problema que é interno. Às vezes falta um espaço, falta uma sala, um computador quebra, a gente resolve esse problema que é interno. Agora, o problema externo, que é esse problema que está sendo apontado, por exemplo, de financiamento, como é que a gente resolve isso? De financiamento com esse sangue puro, não é? Porque, para além da agência nacional, nós temos agências também estaduais, que, em muitos casos, também são compostas de sangue puro, numa perspectiva gerencialista. Então, como é que a gente resolve isso? Aí é claro que se a gente trata a Janete Azevedo, Carnói, o SESC, né, entre outros mais, eles vão nos dizer, não é, que não se pode esquecer que, diante dessa devassa do capital, a educação é um direito, é um dos direitos sociais que sofre, mas sofre menos, porque é moeda de troca. É aquele negócio do pelego. Não é? Vamos fazer a concessão aqui para a educação para calar a boca de 1 milhão de pessoas e de muitas pessoas. Tem aqui a concessão. O Estado sempre fez e fará essa concessão. É claro que, em algumas situações, não é? Há pioras. É claro que nós estamos aí acreditando, né, que, neste contexto político, social, econômico, que haja possibilidades, né, de melhorias. Mas nós não podemos esquecer que esse Estado não foi criado hoje. Tem toda uma história de criação desse Estado. E essa história de criação desse Estado, infelizmente, é uma concessão para a educação. Como é que a gente resolve esse problema externo? Porque esse problema não fomos nós que criamos, muito pelo contrário. Não é? A equipe ela cresce de uma forma significativa. É claro que nós não atingimos a nota 7 ainda, né? Vamos atingir, esse é o nosso objetivo. Mas não é só 7, porque número para nós é frio, o número é frio. O número é preenchimento de coisas, etc. e tal, de alguma forma, reflete as nossas ações, mas reflete pouco daquilo que eu faço, muito pouco do que as equipes fazem. Elas fazem muito mais e fazem bonito. Isso não cabe lá naqueles caracteres daquelas abas, infelizmente, né? Então, professora, como é que a gente resolve esse problema externo? Nos ajude. Oi. Mais alguém? Mais alguma questão? Não? Então, eu vou fazer o seguinte. Antes de passar a palavra, eu gostaria que a professora Maria Amália ela concluísse essa conferência, que não voltasse a palavra para mim, então vou fazer uso da palavra antes dela aqui. Agradecer, né, a professora Maria Amália, como já foi dito, pela disposição, pela simpatia dela, né, mas também agradecer a professora Lília, que é coordenadora do curso, né, professora Lília, e a professora Laurizete também, que é nossa, que representa o FOMP, né, o colegiado do FOMP nesse momento, que nós, em conversa, em articulação, conseguimos trazer o FOMP, né, para ser realizado aqui na PUC. Então, de repente, eu não sei se a PUC realizou o FOMP, porque ficou tão... Eu me sinto particularmente, eu acho que todos estão bem acolhidos aqui,
E tem uma coisa, professora, que eu comentei ontem com o Humberto, que é o seguinte, tem um meme, uma figura, que é assim, que uma pessoa comendo coxinha, aquele salgado, você nunca vai ver uma pessoa comendo coxinha que ela esteja infeliz, ela sempre está feliz. Né? E a gente anda pela PUC, igual o professor Josemir falou, que é para a gente andar, e é gostoso, é um ambiente assim. Então, eu tenho um outro meme. Então, quem anda na PUC também fica feliz, porque você vê todo mundo, né, os alunos de graduação que estão ali circulando, conversando, uma simpatia, aguardando o momento da aula, fazendo o lanche deles nos momentos que a gente caminhou. Então, a PUC tem essa energia que vem convergir com este momento, né, de amadurecimento do FOMP, de alcançar este ano, né, a gente superando, né, a pandemia, que a gente não teve encontro, depois teve encontro à distância. E tem um grupo muito maior do que dos outros FOMPs aqui, né, nesse ano. Então, é um momento muito importante para nós, para a nossa história. Né, a gente caminha para chegar já quase ano que vem, né, 10 anos de FOMP, e a gente chega esse ano e dá uma sinalização de amadurecimento, de direcionamento, de conciliação com a área, né, com a fala do Nonato, a contribuição, a puxada de orelha que você fez com o FOMP aqui hoje. Então, tudo isso é um momento muito importante para nós. Eu estou registrando isso fortemente, porque nem sempre foi assim. A gente está conseguindo, e eu tenho certeza que eu acho que o ambiente da PUC, Laurizete, ajudou muito Lília, a gente conseguir fazer esse evento aqui. Então, muito obrigado. E, por favor, agora eu te deixo para contribuir com o Josemir. Bom, eu que agradeço. Vocês perceberam que eu gosto de falar, né? Então, está tudo bem. E se vocês puderem andar pela PUC e dizer, olha, todo mundo aqui é do bem, a reitora é do bem, a reitora agradece. Não é? Porque nem sempre é assim. A PUC é um lugar muito interessante. Queria contar uma historinha. Meu filho saiu do colegial, ele era completamente o que eu chamo de chapichura, né? Ele tem pai, professor universitário, mãe, professora universitária e detestava a escola. A vida toda. Bom, finalmente entrou no curso que ele queria aqui, logo que saiu, em RI, fez 6 meses, resolveu que não era isso, foi fazer Ciências Sociais na USP. Então, ele entrou em 2 cursos bons e tal. Em 2 meses, ele falou, eu na USP não vou mais, porque aquilo lá é um deserto. Eu gosto mesmo da muvuca da PUC. Então, eu acho que a PUC tem mesmo uma coisa especial, para o bem e para o mal. Tem coisas boas e coisas ruins nisso. Mas eu fico contente de vocês estarem bem. Né? A cidade de São Paulo também é uma cidade muito sofrida, muito difícil, mas que também vale a pena visitar, né? Tá aqui. Então, eu espero que vocês tenham uma boa semana. Josemir, eu acho que eu concordo parcialmente com você. Não, eu acho não, eu concordo parcialmente com você. Eu concordo com a sua angústia, com a sua ansiedade e com a sua parte do seu pessimismo por conta das condições históricas e histórico-sociais do Brasil. Né? Eu acho que o Brasil é um país muito duro, muito difícil, com uma história horrorosa, que nós não conseguimos até aqui, de fato, você não supera nunca a história, né? Mas questões... a questão racial no Brasil, a desigualdade social no Brasil, o preconceito no Brasil, a violência da sociedade brasileira, a violência do nosso comportamento social no Brasil, você vê isso, a pessoa que está lá do seu lado, que você gosta dela, trata o porteiro, a empregada, o morador de rua como se ou não existisse, esse é o melhor dos casos, né? Ou como se atrapalhasse. Então, eu concordo nisso tudo com você. Quer dizer, a construção social no Brasil gerou
tantos problemas, tantas dificuldades, que às vezes a gente se sente imobilizado, não há o que fazer, que é o que você diz. Bom, o mundo que você chama de externo está aí e ele é horroroso, né? Ele é. Mas tudo isso é verdade. Por outro lado, não vou falar de psicóloga, não. Isso, eu falo de psicólogo experimental, vocês vão reclamar aqui de mim. Não, deixa para lá. Mas, de outro lado, essa mesma história tão difícil, esse mesmo país tão injusto, essas mesmas dificuldades e problemas tão difíceis de superar, criam contextos, essas condições, elas são tais que elas criam contextos de criatividade, de resiliência, de vontade de superação, de compromisso, que a gente não vê nas sociedades muito avançadas e que resolveram alguns desses problemas. Então, entre o copo meio cheio e meio vazio, né, todas as dificuldades da nossa história, né, e todos os enormes problemas que ela cria e todas as possibilidades que cria, eu acho que a gente tem que ficar com as possibilidades. E não há melhor espaço social que a universidade. Não há melhor profissão no mundo capitalista. Eu vou defender isso até o dia que eu morrer. Eu não vejo a hora de me aposentar, mas até o dia que eu morrer, eu vou defender que não há melhor profissão no Brasil do que ser professor universitário. Professor universitário é alguém que tem liberdade de pensamento, mesmo na Federal da Paraíba, que tem aquele reitor. Quem era da Federal da Paraíba? Então, mesmo lá, fora Valdinei. Mas, desculpa, gente, não tem nada a ver com isso, mas mesmo nas piores circunstâncias, né, os professores universitários conseguiram se formar como um profissional que tem liberdade, né, ainda que ela possa ser muito maior em alguns momentos do que em outros, que tem possibilidade de interferência, que não fica rico. Professor universitário que ficou rico como professor universitário, saibam que ele não ficou como professor universitário, ficou de outro jeito, né? Mas que não é pobre, não é miserável, não consegue. Então, não há, eu vou insistir, não há melhor profissão do professor universitário e não há melhor instituição do que a universidade. A pior das universidades, a pior das faculdades, faz diferença. Eu vejo esse bairro. Quando a PUC está de férias, quando a PUC está fechada, o bairro morre, a cidade morre. Em qualquer lugar que uma universidade esteja, ela faz a diferença. Ela faz a diferença na economia local, ela faz a diferença porque ela traz, ainda que pouco, ela traz uma convivência civilizada, porque ela traz com ela possibilidade de liberdade, possibilidade de convivência e um real papel na intervenção social. Então, eu fico com esse pedaço. Quanto ao aspecto gerencialista, você me desculpa, eu sou reitora da universidade, tá? A pessoa que gerencia aqui sou eu. E eu encho a paciência do povo aqui, estou olhando para as duas aí. Tem que preencher programa de curso, tem que me dizer qual é o seu plano de trabalho, tem que preencher... Porque instituições têm limites. E esses limites envolvem registros, né? Eu, particularmente, acho que o sistema, na avaliação da CAPES, pede coisa demais e se avalia coisa de menos, porque, como eu disse aqui, só tem um pecado mortal. Né? Você escreve, se tiver um monte de publicação, você vai ter uma boa nota. Né? Exceto se você for programa de mestrado profissional, porque daí você vai chegar no 5 e vai ficar stuck lá. Né? Mas eu acho que algum gerenciamento sempre vai existir. A questão, e ele é importante, porque ele permite que você trate de maneira republicana os diferentes. O que a gente não pode é ter sistemas de gerenciamento que não admitam nenhuma flexibilidade e que não gerenciem aquilo que é realmente importante para gerenciar apenas como uma forma de controle pelo controle. Então, acho que esse é o nosso desafio. Se tem uma instituição que pode interferir
no seu gerenciamento é a universidade, e muito especialmente a Universidade Brasileira, que tem uma boa parte do sistema em que as reitorias, os gestores, uma boa parte, mas uma parte não, mas tem uma parte que as reitorias, os gestores são escolhidos pela comunidade, não deu certo, os caras te pegam na esquina, falam mal, escrevem, fazem fofoca, tal, você está sempre muito exposto, mas é importante que seja assim, né? Que é uma instituição intergeracional, então as universidades nos obrigam a não nos fecharmos, inclusive, do ponto de vista geracional. Então, eu fico com a parte boa, né? Eu acho, e é verdade, né? Onde tem homem branco, tal, em maioria, é um problema. Aqui não tem a maioria. Então, parabéns para nós. Obrigada. Só um minutinho, nós vamos dar um plus para o Assis complementar. Vamos lá, Assis. E tem um cafezinho lá, depois da fala do Assis. Boa tarde, meu nome é professor Assis, da Universidade Federal do Maranhão, do programa Gestão de Ensino da Educação Básica. Mas só para a questão de uma complementação histórica, é que a nossa modalidade, a gente já teve um programa nota 5, né, que foi o PROMESTRE, que é um programa docência e ensino da Universidade Federal de Minas Gerais, que logo quando o nosso foi criado, que a gente começou a participar do FOMP, que é a professora Nilma, que era a coordenadora, e aí ela fala que naquele contexto eles tiraram 5, já começou com 5, mas assim, eles não entenderam muito por que 5. Então, eles, assim, uma das inferências era por conta do programa também, que na época, um dos programas melhores avaliados, que é o Acadêmica Nota 7, e acho que poderia ter tido essa influência. Mas o coordenador que estava, foi o primeiro, ele acreditava que na avaliação que houve de 2017 a 2020, iria cair a nota, e realmente caiu, o programa ficou com 4, mas nós já tivemos o programa que iniciou com 5, e não com 3, que foi a realidade de todos nós, começamos com 3. Obrigado.